no capítulo 23, que é o capítulo que fala sobre moral estranha. No item 9, tem o título: Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz. A filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Isto encontra-se em São Mateus, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. Mas, em continuidade, nós temos no Evangelho de Lucas: Eu vim lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão que ele se acenda. Eu devo ser batizado com um batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro. Mas, ao contrário, há divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, e 2 contra 3. O pai estará em divisão com seu filho e o filho com seu pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lá em Lucas capítulo 12, versículo de 49 a 53. E realmente Kardec começa de uma maneira que todo mundo aí deve estar pensando, né? Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessou de pregar o amor ao próximo, quem pôde dizer, eu não vim trazer a paz? Mas a espada? Eu vim separar o filho do pai, o esposo da esposa? Eu vim lançar o fogo sobre a terra e tenho pressa que ele se acenda? Não há blasfêmia em lhe atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não. Não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou e elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma, um pouco equivocada, não exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda pacífica, numa missão de perturbações e de discórdias. Consequência absurda que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. E pensando nessa contradição, vamos fazer a nossa prece? Sobre as lutas familiares, sobre as nossas lutas no trabalho, algumas lutas em hospitais contra doenças, algumas lutas emocionais. E vamos elevar o pensamento o mais leve, o mais alto que pudermos, para atrair o olhar de Jesus sobre nós, amparando-nos com seu amor, para revigorarmos todas as nossas energias e poder que está em nós. Aquele ser desanimado, o ser incrédulo, o ser orgulhoso, egoísta. Que possamos, Jesus, sobre a sua batuta, orquestrar melhor a nossa música divina como seguidores dos teus ensinamentos. Ampara, Senhor, os nossos passos, as nossas vontades,
para não titubearmos diante das dificuldades que possam aparecer. Fortalece-nos a vontade e pensando neles agora, que podem estar encarnados ou desencarnados, necessitados de tuas bênçãos, em hospitais, em abrigos, em presídios, no desespero financeiro, no desespero emocional. Derrama as tuas bênçãos e tua paz sobre cada um de nós aqui presentes e a todos ligados a nós. E como sempre, Senhor, por acréscimo de misericórdia, abençoa e ampara os dirigentes espirituais, os dirigentes políticos e para que todos sintam sua responsabilidade e ajam de acordo com os teus ensinamentos, hoje e sempre. Que assim seja. A arte moral de educar os filhos. E eu acho ele tão amplo, sabe? Porque eu imagino que os filhos deveriam completar assim, os filhos de Deus, todos nós, que de uma maneira ou de outra, nesta encarnação, são ou já foram filhos, mas acima de tudo, temos uma filiação de e necessitamos trabalhar isto. E observem que o tema de hoje, jovem amigo, fique com Jesus, é bem amplo, né? É uma continuidade do da semana passada, mas ele pode ser muito bem independente. Porque semana passada o tema foi com quem vou ficar? Essa questão do jovem, dessa questão emocional momentânea que ele passa hoje em dia. Quem tem filhos aí pode saber dessa situação. Agora, sabe melhor ainda quem trabalha em escola. Vejam bem, ele traz um texto de Lucas, capítulo 24, 29, e diz: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E Walter começa dizendo: Este convite deu-se com Jesus 3 na estrada de Emaús, próximo a Jerusalém. E não foi reconhecido de imediato por eles. Lembram-se, eles no início até conversaram sobre o fato de Jesus ter sido crucificado, morto, já havia 3 dias, e era o assunto do dia. Como nós, temos sempre um assunto do dia, não é? Seja da televisão, seja da vizinhança, mas temos algo a falar naquele dia. E quando não temos, a gente inventa o tempo, né? Então era o assunto daquele dia com os dois. Que quando viram ser acompanhados por mais um que desconhecia o assunto, estranharam, né? Principalmente porque não reconheceram Jesus de imediato. Para a doutrina espírita, sexo não são apenas corpos, hormônios e células sexuais. São muito mais alma, a mente e os sentimentos na estrutura psicológica de cada personalidade juvenil. Tá falhando?
Então é por isso que ninguém me respondeu se está ficando com alguém, né? Ninguém está ficando com ninguém, como eu perguntei. Nem com a mulher, nem com o marido, nem com os filhos. Aqui nessa sala ninguém fica. Eu pensei até que você estava me respondendo, Beth, que anda ficando com alguém. Você também não anda ficando com ninguém? Oh, não é para rir, não, gente. Ah, a Regina está com Jesus. Olha, o Oxford está ficando com alguém. Muito bem. Agora, ficar, em que sentido é que vem a importância? E a amplitude do ficar é aí. É no sentido do termo ficar, principalmente com Jesus, que é o caso da Regina. Porque a gente titubeia muito, né? Assim como o som, vocês estão reclamando que falha, nós também falhamos na vida. A gente dá uma escorregada, não é, Oxford? A gente nem fica direito, né? E a Regina sabe disso. De vez em quando, a gente dá uma falhada com Jesus e ainda usa aquele termo assim: ah, eu não nasci para ser santo. Será que não? Se não nascemos, desculpa, para ser santos, o que é a evolução, gente? Que tanto aspiramos, que tanto lutamos, que tanto admiramos em relação aos grandes para alcançá-los. E para alcançá-los, comecemos ficando, mas cuidando do nosso comportamento, das nossas atitudes e orientar melhor nossos filhos, nossos jovens. E a orientação magnífica em nossa vida é o exemplo. Porque o adulto pode tudo, né, gente? Adulto pode. Adulto pode fumar, adulto pode beber, mas meu filho não. Meu filho não pode ser muito jovem. Eu falei, é a idade. É isso que eu começo a entender em relação a esses dois vícios. O que nós ensinamos para os nossos filhos é que o problema deles não é o mal que eles possam causar ao nosso organismo, mas a idade, não é? Não é assim? Não se pode comprar nem bebida, nem cigarro antes dos 18. Por quê? Porque até os 18 deve fazer mal. Depois do 18, sem som. Alguém mais sem som? Ana, eu não sei o que fazer em relação ao som. E vocês têm uma paciência enorme, né, para poder... Ok, Márcia. Espero que você consiga voltar. Voltou aí? Não tenho ideia do que possa estar acontecendo. Mas vamos continuar, isso, vamos continuar no fiozinho da meada e com a paciência e o carinho de vocês comigo. Você sabe o que fazer futuramente? O que você vai fazer futuramente? E agora?
A questão é o agora, o que nós estamos falando para os nossos filhos, o que nós estamos exemplificando para eles. Eu acho interessante essa questão que eu falei, né? Opa, boa noite, Edu, seja muito bem-vindo. Fumar porque não tem idade. Então, eu posso, mas meu filho não pode porque não tem idade. Eu não entendi, Regina, como transmitir esse som. Eu não tenho ideia. Olha, eu de informática entendo igual celular. Ligar, falar e desligar. Passou disso, já é exagero para mim. Você conseguir repassar para a gente ver se pode fazer. Bem, vamos ver então, enquanto a Beth atende a Regina aí para ver se pega, nós vamos ver aqui, ó. O ficar no costume dos tempos atuais é namoro entre jovens para algumas horas ou de conhecer alguém do outro sexo, expandir o sentimento afetivo, dar asas à fantasia emocional, libertar o desejo sexual, desenvolver a libido, trabalhar a conquista amorosa. Trocar carícias sem maiores comprometimentos. Tentar, talvez, conseguir um romance mais demorado. E se não rolar uma coisa mais profunda, vir a acabar logo ali mesmo. E aí nós temos, muitas das vezes, nesses namoros, nesses ficares inconsequentes, muitos corações feridos, muitos problemas emocionais e problemas físicos, orgânicos, irreversíveis. O simples beijar, com a herpes sendo distribuída aí assim a rodo, como diziam nossos pais, é fichinha, como dizem os adolescentes. Mas doenças sexualmente transmissíveis, gravidez consideradas indesejadas, ou em época que não teve preparação, problemas de depressão, em jovens que vocês dizem não tem condições, mas ocorre porque brincar com o sentimento é algo muito sério. Exatamente, Regina. As doenças venéreas estão correndo aí como rastilho de pólvora. Por isso que eu falei, essa história da beijação com a herpes, os médicos ficam apavorados, como isso é um rastilho de pólvora mesmo. Porque também ninguém imagina o que a saliva pode transmitir. Então, essas brincadeiras consideradas de pequenas inconsequências podem deixar marcas duradouras, seja no organismo, seja na mente. Por isso que realmente nós vemos na continuação do Walter Barcelos a questão. No coração mais sensível da moça podem rolar estes pensamentos. Quero ser amada. Sou preferida por ele? Estou muito paquerada? Sinto-me mais atraída? Vou tentar namoro firme. Na mente do jovem podem estar rolando. É mais uma na minha lista. Até que enfim consegui essa mina. E se ela ficar apaixonada?
Não quero relacionamento longo e chato. Vou conquistar essa garota. Olha que disparidade esses dois raciocínios. E podem ocorrer também inverso. O homem também pode passar pela situação narrada pela mulher e a mulher pela do homem. E são questões simples, mas que dão um nozinho na cabeça de muitos jovens e que precisamos conversar, explicar da responsabilidade dessas atitudes em nossas vidas e na vida que ele tem agora, porque a consequência maior vai se juntando com o tempo. E Walter continua: é o mundo psicológico de cada personalidade juvenil no agitado baile invisível das ideias e sentimentos. Segundo a jovem deve saber estar no mundo, porém, sem se deixar levar pelos costumes do mundo. Afinal, o moço tem a vontade, a força, a liberdade para viver os bons princípios, que terão consequências melhores em suas vidas. O jovem necessita ficar ciente que todos os atos de nossas vidas, boa noite, trazem consequências, por menor que eles sejam. Aqui, a maioria não deve ser tão novinho assim, né, gente? Apesar que eu acredito que tem muita gente mais nova do que eu, apesar que eu e a Beth estamos na base dos 15, né, Beth? A Beth ainda é mais... Ela ainda está na faixa dos 14. Nós precisamos nos preocupar com essa situação. Ó, tá vendo? Vitor novinho aí, 33. Que nossos atos, às vezes mínimos, podem criar situações constrangedoras. Quantas vezes pode ter ocorrido com algum de nós aqui, ao entrar preocupados numa sala de trabalho, simplesmente não damos bom dia? E ter consequências por esse ato tão distraído, considerado inconsequente e que gerou consequências enormes dentro do nosso ambiente de trabalho. O conversar com alguém, estar brincando, conversando, acabou o assunto. Mas quem chega tem uma outra impressão. E olha, o que fatos simples podem ter consequências devastadoras. Imagine a brincadeira com o sentimento e o corpo do outro ciente do que está fazendo, mas não ciente de consequências devastadoras na vida. Cada ato nosso tem uma resposta. Daí a doutrina nos pedir para estudarmos sempre causas e efeitos, nossas atitudes no dia a dia. Exatamente, igual aquela velha história. Não tem ninguém olhando, a gente pode, não tem... Como é que é o nome do pardal? Aqui em Brasília a gente chama de pardal. Não tem fiscalização eletrônica, então a gente pode passar o sinal vermelho. Eu acho engraçado, né? Eu passo, meu filho está vendo eu passar. Então meu filho está vendo eu errar. Mas e Deus, que tudo vê, que tudo sabe?
e como eu brinco, tem um chipzinho dele na nossa consciência, estamos vendo que estamos fazendo algo errado. Então, brincar com o sentimento do outro são atitudes que serão cobradas de nós mesmos. O outro brinca com os seus sentimentos, não precisamos nos preocupar com isso, porque é a consciência dele que vai cobrar, é a vida que vai cobrar dele. E nós devemos entregá-los nas mãos de Deus. Porque a vida cobra de qualquer um. E a maravilha da doutrina é saber, mas fulano passou a vida na beleza, na riqueza e só fazendo mal. Eu não vou me preocupar com isso. Quem tem que se preocupar com isso é a pessoa que viveu desse jeito. Porque ela vai ter que encarar a sua consciência isso mesmo, Regina. Muito boa. Essa lembrança foi excelente. Você já pensou aqui, lembrando essa questão da empregada, que André Luiz se envolveu, né? Lembremos que nós vamos encontrar todas as pessoas com quem nós convivemos, claro, algum dia. Em algum local. E aí? Estamos prontos para encarar a todas essas pessoas? Eu não tenho esse capítulo agora, Regina, mas realmente esse fato foi constrangedor e foi necessário superá-lo. Entra como uma luva nessa situação. Mas o perdão do outro é muito fácil. Vocês vão achar que não, né? Pior ainda, somos nós nos perdoarmos. Encarar a pessoa a quem a gente fez mal, encarar pessoas que necessitaram da gente e que não fizemos nada. Imagine encarar pessoas com quem nós brincamos com seus sentimentos. Olha o trabalho maravilhoso que tem que ser feito com esses jovens. Saber das consequências de cada ato nosso. Orientação do Walter em relação a isto. Amigo jovem e estimada jovem. Isso, todos nós jovens aqui da nossa sala, hein? Afinal, pelo jeito mais velho é o Vitor, que tem 33, eu ainda tô com 15, mano, eu sei que tá na faixa dos 14, os outros eu não sei. A Regina acho que tá na fase dos 13. Ele fala, amigo jovem e estimada jovem, não esperem que se faça a noite escura da desorientação e desencanto para convidarem o divino peregrino a hospedar-se na casa de seus corações. Faça seu convite uma da vida terrestre. Gente, esse pedacinho aqui, eu não digo jovem, que o jovem ainda se anima, participa de atividades, mas, gente, depois que a gente entra no início da maturidade, naquele período que a gente não tem tempo para Deus, não sei se alguém aqui já passou, ou, obviamente, conhece alguém que não tem o tempo agora
Mais tarde, com certeza me dedicarei a Deus. Quando eu for mais velho, quando eu me aposentar. E aí eu faço a pergunta, tudo bem, mas vamos lembrar daquele homem que ia guardar. E a gente vai protelando o dedicar, às vezes, 1 hora semanal, 2, 3 horas semanais a Deus. Quer ver? Nós dedicamos, são 7 noites, né? 8 vezes 7, 56. Não sei, né, gente? A gente dedica 56 horas para o sono. Na média, hein? Dedicamos. Menos ainda, vamos botar 5 dias na semana. 40 horas semanais ao trabalho. E é uma luta tremenda. Estudo reflexivo para o evangelho no lar. Viram quantas horas a gente dedica ao sono, ao trabalho que nos dá recompensa financeira? E às vezes a gente fala que quem dedica 4 dias da semana, 2 horas no centro espírita que trabalha, é beato. Mas só são 8 horas semanais, gente. Que eu nem sei, se alguém puder fazer as contas aí, quantas horas a semana tem. Cadê os bons aí de matemática? E a gente não pode, acha exagero 8 horas semanais. Hora de dedicação a Jesus. Porque agora nós não temos tempo. Eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que cuidar da minha família. E esquecendo que cuidar da família é ajudá-la a seguir o bom caminho. E não devemos, então, esperar o inverno da vida terrestre. Se vocês o convidarem, ele atenderá. Aproveitem agora, enquanto trilham os primeiros quilômetros da jornada terrestre. Isso mesmo, Márcia. Enquanto estamos a caminho, já dizia Jesus, né? Que ao contra alguém, deixar o seu sacrifício e ir até ele pedir perdão enquanto estivermos a caminho. Não tenham receio de confiar em Jesus. Ele não vai incomodar seus corações, fiscalizar suas intenções e vigiar sua vida o tempo todo. Respeita plenamente sua liberdade, pois, quando na estrada de Amaús aceitou a hospedagem, entrou com os discípulos, sentou-se à mesa e, ao partir o pão, foi reconhecido por eles livres. Boa noite aos que estão chegando, sejam bem-vindos. Observem, deixou-os iluminados e novamente livres. Opa! 24 horas, 168 horas semanais?
Olha aí, muito bem. Olha aí, gente, 168 horas semanais. Se a gente dedicar 8 horas por semana, que dá 4 dias, ainda sobram 160 horas. Vamos deixar por 4, né, gente? 1 hora, né? Porque a gente sempre pode fazer um pouquinho menos. 56. Nós dormimos 56. São 8, né? Horas semanais. 8 horas por dia. Apesar que a gente, depois de uma certa idadezinha, né, mana? Depois dos 15 a gente já não dorme mais 8, né? Dorme um pouquinho menos. Quando adolescente, isso aqui, essas 8 é pouca. Mas vamos então convidar Jesus? Vamos deixar ele nos iluminar? Fazer resplandecer também a nossa luz? E vamos ficar livre. Ó, muito bem, Regina. 112 horas no corpo, pois dá para trabalhar com Jesus fora do corpo. Exatamente. Até dormindo, né? A luz é o amigo invisível da humanidade e está sempre presente em cada jovem, quando sincero e responsável para com a vida. E se a gente quiser cuidar da vida, devemos ter cuidado com a nossa alimentação, com os nossos pensamentos, com nossas atitudes. Preocupamos-nos muito com os exercícios físicos, preocupamos-nos com a nossa beleza externa e muitas das como adultos. Aprendermos e vivenciarmos isto, os nossos adolescentes, as nossas crianças, nossos amigos, perceberão que a beleza nossa vem de dentro. É uma beleza envolvente, é uma beleza estonteante que atinge a cada um que convive conosco em nosso dia a dia. E os nossos filhos, os nossos alunos, além de nos querer, eles serão seres melhores. Por isso que ao educador, aos pais, aos mais velhos de uma maneira geral, cabe exemplificar, principalmente se somos daqueles que muitas das vezes temos do que nos arrepender em nossa juventude. Aí teremos que batalhar imensamente para que esses que vêm depois de nós não passem pelo sofrimento que é uma traça da se feito isso. Ah, se eu tivesse tomado tal atitude, se eu soubesse dizer não, se eu não fosse piolho. Vocês sabem o que é ser piolho? Não, nem o Vitor nem a Regina, que são os mais envolvidos aí. Márcia,
Oxford, quem sabe o que é ser piolho? Ninguém. Estou dizendo que é tudo novinho. É ir pela cabeça dos outros. Isso, cri-cri, parasita, mas é o que vai pela cabeça dos outros. Então, já ouviram isso? Não, nós vamos ali apanhar um pouco. Isso a gente ouve na escola assim com a naturalidade, né? Bater no outro é a coisa mais simples do mundo, é juntar e bater, né? É aquela marcação via internet para espancar o outro. Ah, mas fulano vai. Não, fulano vai, então eu também vou. Ah, ciclano fuma e o cigarro dele é cheiroso. Não, mas ciclano é bem visto. Não, tem que imitar o ciclano. Não, se é para imitar alguém, gente, vamos ter um modelo ideal. Agora, esse todos vão me responder, né? Quem é o modelo ideal? Isso, Regina, é isso mesmo. Muito bem, Irã. Jesus, você foi o mais rápido. Parabéns. Ele que conseguiu arrastar multidões e não que arrastou dois, três num colégio. Vamos seguir alguém que deixou sua vida marcada para toda a vida, que já se passaram 2000 anos e ainda falamos dele, ainda sentimos a sua presença. Isto é que é modelo e guia da humanidade, como diz Regina. Mas os nossos adolescentes precisam perceber um modelo vitorioso que soube superar o modelo passageiro que irrita as pessoas, que afasta outras pessoas, mas um modelo que seja realmente unânime em relação a comportamento, em relação a exemplo. Ninguém pode falar mal do comportamento, mal da vida, mal dos exemplos de Jesus. Alguns tecem a questão que foi colocada no início da nossa prece, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. E essa espada é a que nós, é uma espada em que devemos matar o homem velho, o homem invejoso, o homem egoísta, o homem recheado de vícios, o homem que olha mal para o outro, invejoso, o homem desanimado, o homem reclamão que muitas vezes nós somos, não é não, gente? Devemos realmente cometer essa atrocidade com esse homem velho que nos instiga, que está conosco querendo somente nos levar para baixo, na tristeza, no desânimo, no desespero. A melhor maneira de fazê-lo sucumbir é com a luz, é com o ânimo, é com a oração e é com o nosso convidado especial, o nosso amigo e mestre Jesus. O exemplo e modelo de nossas vidas. Aquele que passou e ficou.
aquele que marcou as vidas de cada um de nós até hoje, que é admirado e que é aceito como um ser especialíssimo que passou nessa terra. E que está a nos esperar, ser convidado para fazer parte de nossa vida, para nos iluminar, não para nos atrelar, para nos deixar livres para amar, livres para ajudar, livres para perdoar. Boa noite, Nelson. Seja bem-vindo. Alexandre também, seja bem-vindo. Traga um pouquinho dessa luz que a gente está pedindo de Jesus para a nossa sala. E, gente, mesmo com som ruim, agradeço a presença de todos e gostaria de saber se sobre o assunto, o nosso, fique com Jesus, esse convite realmente nos auxiliou, nos fez refletir, ficou alguma dúvida, alguém gostaria de questionar algo sobre o assunto desenvolvido, tecer algum comentário antes da nossa prece de encerramento. Já estamos chegando ao finzinho da nossa reuniãozinha. Ficou alguma dúvida? Alguém quer complementar? Alguma pergunta? Muita gente caladinha. A Suzana comentou do som, depois não fez mais nenhum comentário. Alguém tem algo a dizer? Todo mundo agora, amanhã, já pode chegar numa salinha de aula e passar esse tema, inclusive com algumas alguns adendos que foram trazidos, como foi o caso da Regina, que nos lembrou a situação de André Luiz, numa situação constrangedora, quando encontrou a empregada, né? Ninguém? Todo mundo já sabe tudo? Como a gente diz em escola, prontos para fazer uma provinha? Obrigada, tem Tá pronto para a provinha, Camelo do Ceará? Tá certinho, muito bem. Então, a gente pegou. Gente, nós realmente estamos chegando aos instantes finais. Esperamos que realmente tenhamos conseguido refletir um pouco em nossas vidas e auxiliado a repassar os ensinamentos trazidos por Walter Barcelos para o nosso dia a dia, para repassar para alunos, filhos, vizinhos. Vamos tentar trabalhar um a um e, quem sabe, com um filho, com um irmão, um sobrinho, um filho de plantar uma sementinha, nós veremos o jardim maravilhoso que 17 pessoas podem produzir. Certo? Não, mana, por aqui tudo mais do que certo. Não, então? Então, gente, vamos procurar agora, todos juntos,
envolver essa adolescência que está numa situação necessitada de luz, de carinho, necessitada de ter um apoio, de ter um rumo correto a seguir, de ter um modelo. Vamos orar por eles. Aqueles que hoje se envolvem com o que conhecemos como bullying e que está numa situação devastadora, que ainda, graças a Deus, ainda ficamos estarrecidos. O meu receio, e acredito que o receio de todos aqueles que trabalham para a melhoria do mundo, é que isso se torne normal, natural. E é por eles. Boa tarde, José. Seja bem-vindo. Chegou bem no momentinho da nossa prece. Participe, receba e doe um pouquinho de luz para a gente. Então vamos orar por esses adolescentes necessitados. Outros não, mas que todos recebam agora, de cada um de nós, um pouquinho de luz de nossos corações, um pouquinho do nosso carinho, um pouquinho da nossa vontade de ser melhor, um pouquinho da paz que sentimos nesse instante. Senhor, põe tuas mãos na cabeça dessas crianças que estão se deixando levar por um mundo desconhecido, inconsequente em suas mentes, mas que poderão ter consequências devastadoras. Senhor, a sentir a responsabilidade de cada um, a crescerem espiritualmente independente de família, mas que eles possam receber, onde estiverem, rua, colégio, um exemplo que possam acompanhar e que possam tocar para alterar o caminho de cada um deles. Toca, Senhor, também em todas essas pessoas responsáveis pela área política, de projetos de leis, aqueles que trabalham no Estatuto da Criança e do Adolescente, que possam trabalhar também em prol das casas que recebem esses pequenos infratores. Oremos por elas, para que elas sejam envolvidas em muita luz, num escudo protetor para eles e para cada um de nós. Que esses jovens possam crescer em paz, em luz, e que seus familiares também, Senhor, possam ser amparados ante Ti, possamos fazer a nossa parte em orações, em palavras, em exemplos de melhoria de vida com o Teu auxílio, com a Tua paz e com as bênçãos de Deus, nosso Pai.
Muito obrigada, Senhor, pelos momentos de reflexão. E que a tua paz permaneça conosco e com todos ligados a nós, encarnados ou desencarnados. Que assim seja.